Goedenavond. Boa noite. Vou falar em português, eu acho que a grande maioria vai entender isso. Bem-vindos na quinta mini-conferência sobre os cânones de Dort. Já fizemos em Maceió, Recife e Maragogi, São Paulo e agora então aqui em Unai. E provavelmente vai ter muito mais mini-conferências no ano que vem, porque neste momento os cânones de Dort são, como dizer, atuais. Deixa-me... Em 2018, nós editamos, Grava Editora, os cânones de Dort. E de acordo com os documentos original, os cânones de Dort tratam o remonstrantismo como heresia. E se você vai comparar isso com as edições anteriores aqui no Brasil, se fala sobre erros. Remonstrantismo é erro. Mas se você realmente vai ler os documentos, então os remonstrantes foram condenados, foram demitidos e até expulsos do país. Não por causa de um erro, mas por causa de uma heresia. Bom, isso foi publicado aqui no Brasil, pessoas compraram e agora ficam incomodados, especialmente igrejas evangélicas. E estão realmente, neste momento, estudando os cânones de Dort e nós estamos esperando que vai ter muito mais reações ainda e muito mais conferências sobre isso. Isso é um lado, a atualidade aqui no Brasil. O outro lado, tem aqui irmãos que eu acho que regularmente voltam para a Holanda, certo? Na Holanda foi publicado esse livro, Dort, zoals je Dort niet kende. Synode de Dort, como você nunca conhecia, Synode de Dort. Os cânones se agem contra o remonstrantismo, arminianismo, isso vai contra a dupla predestinação. Dupla predestinação é o quê? Tem pessoas que dizem Deus escolheu para a vida eterna um certo número de pessoas e Deus também condenou para, então, a condenação eterna outro grupo de pessoas. Então, tem duas decisões, dois decretos. E isso tem muitas consequências, então. Ele luta contra isso. E em nossos livros que nós publicamos, nós também não concordamos isso. Nós seguimos a linha, Deus escolheu. Depois da queda, todo mundo estava perdido, mas Deus, na sua graça, escolheu um número certo de pessoas para a vida eterna. Assim, então, a Bíblia ensina e também as confissões. Bom, então, nós achamos bem útil para realmente organizar mini-conferências. Eu não sei como está a situação. Estava me perguntando, então, aqui tem vários níveis, várias idades. Mas, essa é uma igreja reformada? Quem recebeu nas aulas de catecismo ensina sobre os cânones de Dort? Eu sei que na maioria das vezes, então, se ensina o catecismo, talvez também a confissão belga, mas os cânones de Dort também? Os mais, como dizer, velhos, talvez na sua época eles ensinaram cânones de Dort? Oké. Wie heeft er hier op catechisatie, belijdeniscatechisatie, of misschien mannenvereniging, jongerenvereniging, de Dordtse leerregels bestudeerd?
Aula de catecismo, sempre o catecismo. Eu também. Quando eu era aulas de catecismo, então sempre catecismo. Então, quer dizer, o conhecimento dos cânones de Dort não é muito grande. Porque os cânones de Dort eu descobri quando eu escrevi o comentário e também a pré-história, que realmente os cânones de Dort é uma fonte de pastoral, teologia pastoral, que realmente dá para consolar os crentes dentro das igrejas reformadas, então sobre seu futuro, mas também então sobre como Deus age em nossas vidas. Bom, eu sou o primeiro agora para palestrar e eu quero mais ou menos dar um panorama o que aconteceu antes do Sínodo de Dort. O pastor Ademir, então o seu assunto foi... Vou falar sobre Dort e defesa da reforma, mostrar a conexão. Ok, certo. O tema, normalmente nas nossas mini-conferências, é Dort em defesa da reforma. Dordrecht verdedigt de reformatie. Vandaar que eu começo com Lutero. O meu professor em Kampen, alguns conhecem, J. Kamphuis, sempre disse: o coração da questão é o livre-arbítrio. De vrije wil is de spil van het geschil. É isso que mais ou menos eu vou mostrar. Lutero, todo mundo conhece. Ele começou a reforma, não é? Então, ele começou a reforma e dele também temos os 5 solas da reforma. Então, sola escritura, sola gratia, só a fé, e então só a Deus, a glória, e estou esquecendo só Cristo, exatamente. Então, só a graça e só a Deus. Então, Lutero ensinou o que nós chamamos teologicamente monergismo. Deus, em sua graça, ele escolhe e salva as pessoas. Ok. Mas, quando ele publicou sobre isso, falou sobre isso, um holandês reagiu. Erasmus, Desidério Erasmus de Rotterdam, um grande defensor do livre-arbítrio. E é especialmente este ponto que ele atacou, então, Lutero, porque Erasmus defendeu então, o livre-arbítrio. Ele diz, não é monergismo, é sinergismo. Deus faz uma coisa, o homem deve fazer outra coisa. É como esse exemplo que muitas vezes nos círculos evangélicos eles usam. Então, você caiu na água e deve ser salvo. Deus jogou, então, como dizer, Cristo como boia na água e você tem que pegar. Eu não concordo com esse exemplo, essa metáfora, é mais, eu nem tenho poder para pegar. Cristo pulou na água para me salvar. Eu não tenho esse poder de me salvar. Não existe um sinergismo. Então tem outra visão, que, do ponto de vista do Erasmus, o humanismo coloca o homem no centro. Então, por isso, sinergismo. Deus faz uma coisa, o homem deve fazer outra coisa. Assim o conflito começou. Lutero reagiu e falou sobre cativeiro. Então, o homem é escravo do pecado. Ele diz, escravo do pecado, não é livre. Ele é escravo. Então, assim já ele colocou, o conflito já estava lá. Vamos para o próximo.
Calvino, segunda geração da Reforma. Nós estamos agora mais ou menos em 1550, pulamos uns 40 anos. Calvino, então, falando sobre a graça de Deus, a pergunta é, então, mas a graça de Deus é para quem? Por que a graça de Deus vem para nós? Então, é por causa da nossa fé? Nossas boas obras? Não. O motivo está em Deus, é a misericórdia de Deus. Por isso, Calvino começou a falar sobre a predestinação. Porque o motivo da salvação, da graça, então, está dentro de Deus, dentro da misericórdia de Deus. Quando ele fez isso, outro holandês se levantou, Albertus Spiegers. Albertus Spiegers era monge em Kampen. Kampen, na história, nós vamos ver, Kampen era um ninho de arminianismo. E, então, não somente Kampen, Calvino, então, entrou em conflito com Albertus Spiegers. Albertus Spiegers reagiu, mais uma vez, defendendo o livre-arbítrio e rejeitando, então, a doutrina da predestinação de Calvino. Outra que foi também, que não coloquei aqui, mas é Coornhert. Coornhert vivia perto de Rotterdam. Então, Holanda do Sul. Então, também tinha muito arminianismo. Arminianismo, eu vou dizer, meio católicos. Pessoas que não se converteram completamente para a doutrina da reforma. Ainda estava defendendo, então, o semi-pelagianismo, então, o livre-arbítrio. Então, Albertus Spiegers em Kampen, Coornhert, que estava perto de Rotterdam. E lá, perto de Rotterdam, tinha mais pessoas que eu vou deixar. Mas Coornhert é, por um lado, importante, porque ele se tornou o mestre do jovem que se chama Jacob Arminius, que assim já começa aqui nos anos 50, 60, então uma linha que vai até o Sínodo de Dort. Vamos. Então, aqui só para refrescar um pouquinho a memória, isso é Europa nos séculos XVI, XVII. Amarelo é tudo católica. E roxa, Noruega, Suécia, a Alemanha, é luterano, certo? Aqui, Genebra. Genebra, então, Calvino mandou muitos missionários para França, e se chama os Huguenots, 1559, e por meio de França, a reforma chegou na Holanda. Inglaterra, então, era anglicanismo, Escócia também era calvinismo, então Holanda, Escócia e Suíça, então todos esses são mais da reforma. Isso é a situação mais ou menos em 1559. Como então a doutrina reformada chegou na Holanda, então isso foi próximo. Certo. Por isso é importante as confissões. Nós temos a Confissão de Paris, que foi feita em 1559. E essa Confissão de Paris foi feita por Calvino. Quem copiou foi Guido de Brès. Isso é um nome que muitas vezes nós reconhecemos. Guido de Brès fez de Nederlandse Geloofsbelijdenis, a Confissão belga, 1561. Dessa forma, por meio de França, Paris, Confissão belga, então a doutrina da reforma chegou então na Holanda. E se você conhece um pouquinho a Confissão belga, por exemplo, é contra o anabatismo. É o artigo sobre o governo, por exemplo. Eles jogaram essa Confissão belga pela parede do castelo e a governadora então recebeu. E eles queriam mostrar, nós não somos anabatistas. Os anabatistas eram considerados revolucionários.
Eles invadiram a cidade de Münster e então todos os governos realmente, se tinham cheiro de anabatismo, ficaram apavorados. Queria logo acabar com tudo isso. Então, claramente eles disseram, nós honramos o governo, nós queremos liberdade de religião, mas o que foi a reação? A reação foi porque aqui a política e a religião entram em conflito. Holanda, ainda, embaixo da supervisão de Espanha. Espanha queria paz. Espanha não queria uma revolução religiosa. Então, começou a repressão e perseguição pela Inquisição e foi instituído o Conselho de Sangue, de Bloedraad, em holandês, de Bloedraad. E isso foi famoso naquela época. E, então, mandaram o general Alva, o exército espanhol, para realmente acabar com esse movimento da reforma na Holanda. Assim, então, a reforma, as igrejas reformadas entram em conflito com a Igreja Católica. Isso é coisa muito importante para entender também Dort. Vamos. Nós sabemos, então, a guerra de 80 anos na Holanda. A guerra começou em 1568 até 1648. 80 anos, imagine. É quase um século. 80 anos de governo, de guerra. Então, os mais importantes eram Zelândia e aqui Holanda. As províncias mais importantes. A norte também era calvinista. O sul aqui, incluindo Bélgica, os Países Baixos, mas o sul era principalmente católica. E também o que é muito forte aqui, Utrecht, onde tinha o centro da Igreja Católica, do bisdom. O bispo morava em Utrecht. Lá também encontrava muito arminianos, remonstrantes, meio católicos. Então, essa divisão também tem a ver com a diferença de língua. Aqui se fala para uma grande parte francês, outra parte lá mais para o norte holandês. Então, isso é mais ou menos a divisão na Holanda, na época de 1570 e para frente. Vamos. Tem Zeven províncias, os 7 estados, então, de Holanda, certo? Então, que você aqui pode ver, então, mais ou menos, como tudo se organizava. Até Luxemburgo estava lá, Flandre, mas Utrecht, Overijssel, todos esses estados isso é mais ou menos a situação em 1642. Podemos continuar. Durante essa época, a Holanda, então, está em reforma, está se organizando. A igreja é nova. E também não tem governo, próprio governo. O governo é Espanha, então, e Holanda está se liberando, vamos dizer. Então, uma das perguntas era, quem governa? Eu estou falando sobre antes de Dort. Quem governa? Isso também foi uma grande questão entre os remonstrantes e contra-remonstrantes. Quem governa? O pastor, como muito tempo atrás também, um século atrás, o pastor sempre é muito importante nas cidades. O que o pastor dizia, então, quase era lei. O conselho da igreja também. Se você vai ler atas dos conselhos e dos concílios, é diferente do que hoje em dia. Eles disseram, vem para cá. E eles disseram o que você devia fazer. E você não tinha coragem para dizer, não tinha qualquer. Realmente, então, o conselho e o concílio tinham muito autoridade. Enquanto os remonstrantes, e dá para entender, porque os remonstrantes estavam
como dizer, nas regiões mais altas da sociedade, os mais ricos. Então, eles tinham muito mais contatos no governo. Para os remonstrantes, então, eles disseram, um magistrado do governo, o conselho da cidade, o conselho dos estados, eles estão governando e protegendo a religião. Eles têm que decidir que pastor vai chegar. Isso foi, então, uma discussão que existia dentro das igrejas. Politicamente, Holanda, naquela época, tinha um stadhouder. Traduz? Eu realmente pensei nisso. Stadhouder, alguém que tem uma cidade, que protege uma cidade. Neste caso, protege uma região. Willem van Oranje, Guilherme de Orange. Então, ele foi o primeiro stadhouder e também o cabeça da exército que estava realmente cuidando e governando Holanda. Quando ele foi assassinado em 1584, então o filho príncipe Maurício, então seguiu. Ele é conhecido como um dos maiores generais ou, como dizer, comandantes do exército que existia. Porque ele introduziu um tipo de guerrilha que naquela época não conhecia, especialmente com os mendigos do mar, do Reuzen, do Waterreuzen. Eles realmente apareceram nos lugares, então, onde tinha acesso pela água. Eles chegaram com seus barcos e realmente foram muito vitoriosos. Então, Guilherme de Orange, Príncipe Maurits, então foram os líderes políticos. Então, outros foram líderes políticos, amigos de Armínio, Oldenbarnevelt. Ele é mais... Se Maurício é o líder militar, então Oldenbarnevelt é o líder político. E Uyttenbogaert é também um grande amigo de Armínio. Uyttenbogaert foi capelão de Maurício. Foi um dos grandes líderes do arminianismo e também muito junto com Oldenbarnevelt. Assim você já tem mais ou menos o conflito crescendo. Por um lado, Maurício, reformado. Por outro lado, Oldenbarnevelt e Uyttenbogaert, remonstrantes. Vamos. Então, eu já disse, o conflito, então, em Dort, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi, como dizer, recebeu defensores, foi a doutrina da Igreja Católica. Os grandes defensores eram os jesuítas. Os jesuítas estavam pregando o livre-arbítrio na Holanda. Os jesuítas tinham um centro em Antwerpen e em Keulen. E dali, eles penetraram a Holanda para realmente propagar, então, a doutrina do livre-arbítrio. Que realmente, para os reformados, era uma espinha na carne. Então, eles tinham um professor na Universidade de Leuven. Leuven não está tão longe. Me surpreendi que ali, na Universidade de Leuven, antes de Dort, a mesma discussão já aconteceu nessa universidade. Entre os jesuítas, Luís de Molina, e Michael Baju. Michael Baju defendia realmente os princípios de Agostinho e era contra, então, esse livre-arbítrio, o homem é escravo do pecado. Essa discussão
realmente foi quente. Que até o Papa, num certo momento, disse, olha, para. Eles não conseguiram resolver a situação. O Papa, então, chamou eles para discutir na sua frente, e depois, em 1603, ele disse, acabou. Eu não quero mais discussão sobre esse assunto. Parou na Igreja Católica, continuou na Igreja Reformada, porque naquele momento chegou Armínio, começou a mesma discussão, dentro da Universidade de Leiden. Jacó Armínio e Francisco Romares. Jacó Armínio começou realmente a ensinar a doutrina do livre-arbítrio, mas inicialmente mais que o homem não está, morto em pecado. Só que ele não fez isso abertamente. As igrejas descobriram, como nós temos hoje em dia, nós temos sínodos. Um seminarista que vai sair da universidade, ele tem que se apresentar. E tem que passar por um exame, não é? Certo? Aconteceu também. E lá no Conselho Regional de Dordrecht, chegaram, então, seminaristas com ideias que os pastores estavam dizendo, que é isso? De onde vem isso? Então, eles já estavam desconfiando Jacó Armínio e queria realmente questioná-lo, mas ele ficou protegido pelo governo e pela diretoria da Universidade de Leiden. Só em 1609 ele publicou alguma coisa, uma palestra dele, que realmente ficou claro que ele então estava ensinando o livre-arbítrio, que estava convicto que o homem tem livre-arbítrio. Ele morreu 2 meses depois. Então Armínio faleceu como pastor, professor das igrejas reformadas. Os alunos dele, então, escreveram um documento, 1 ano depois, a remonstrância, por isso o nome Remonstrantes, onde eles realmente colocaram, então, as ideias, as teologias deles. Certo? Francisco Gomares foi um dos professores que já desde o início realmente estava suspeitando Jacó Armínio, porque já houve um conflito em Amsterdão, onde Jacó Armínio era pastor. Lá, pregando sobre o livro de Romanos, ele já, então, falou de um jeito que os pastores ficaram desconfiados, que realmente, mas ele sempre era cuidadoso, porque ele sabia o que aconteceu com seu mestre Cornet. Cornet falou abertamente, ele foi depositado e não mais pastor. Então, ele sabia o que ia acontecer. Então, ele fica muito calado, sempre dizendo, não, eu vou responder, mas quando vai ter um concílio? Ele nunca chegou a esse ponto, mas o conflito estava lá. Próximo. Então, os remonstrantes. Para mim, os remonstrantes, então, são os alunos de Armínio. Armínio ainda acreditava que o homem está morto em pecado. Quer dizer, ele nos seus escritos, maioria dos escritos, ele diz isso. A maioria dos arminianos remonstrantes não acredita mais nisso. O homem tem uma boa vontade, vrije wil, tem um livre-arbítrio. Um dos grandes líderes é Simão Episcópios. O homem impotente. Eu estava pesquisando essa semana. A pergunta, então, como dizer, para ganhar 1 milhão. O que aconteceu? 6 de dezembro, hoje é? 5, é? 6.
O que aconteceu? 6 de dezembro de 1618. Não chegou Santa Claus? Chegaram os arminianos no Sínodo de Dort. Eles chegaram em Dort na quinta-feira, o dia antes. Queria ainda demorar, mas se você ler a ata, você pode ver que realmente todos os delegados e também os delegados do Estado estão dizendo, estão onde? São réus, eles devem aparecer, devem se responsabilizar. Eles ainda estão lá, mas mandaram mensagem para dizer, nós queremos tempo para realmente tirar os livros das nossas malas e realmente ele está lá. Disseram, aqui, hoje à tarde. Chegaram, e naquele momento, Episcópios chegou e devia responder perguntas, e ele fez uma palestra. Rapaz, eu acho que se eu estou vendo os meus sermões, foram 9 páginas escritas, deve ser 1 hora, eu acho que 1h30 que ele realmente palestrou. Então todos os delegados estavam lá e depois realmente criticaram ele porque ele está fazendo isso sem licença do moderador, que não queria terminar a conversa dele. Ele estava realmente falando sobre todas as acusações que foram feitas nos últimos anos, acusações injustas, porque realmente sempre existiam diferenças de opinião sobre certos assuntos, como é nessa situação também. Então, ele estava defendendo a tolerância, devia ser tolerantes com então, as diferenças de opinião, elogiou os delegados do exterior que chegaram realmente para avaliar essa situação. De qualquer forma, ele já estava preparando um caminho na sua defesa. Bom, eles foram embora e eles continuaram. Contra-remonstrantes. 2 dos contra-remonstrantes, Petrus Plancius, pastor em Amsterdão. Ele é um homem muito erudito. A maioria das mapas que nós temos do século XVII, então, foi ele que fez também. Pastor, mas também ele tinha Amsterdão, uma cidade de comércio. Então, quando eles atacaram os portugueses ou espanhóis, pegaram todos os mapas e levaram para ele. Ele também fez um tipo de cartografia. Isso. Então, Festus Homius de Leiden. Então, conhecia muito bem também Armínio. Então, eles foram contra-remonstrantes e fizeram uma contra-remonstrância. Tem a declaração dos remonstrantes e tem, ao outro lado, a declaração dos contra-remonstrantes, dos reformados. Então, todos os documentos ainda estão guardados. Então, neste momento, nós publicamos um livrinho, e o autor é Donald Cinema. Donald Cinema é um professor nos Estados Unidos, na Christian Reformed Church. Ele é um dos organizadores que vão de uma comissão que foi nomeada em 2018, que vai publicar... Desculpe. Que vai publicar... Não, nem funciona, essa funciona. Que vai publicar todos os documentos. Todos os documentos que funcionaram no Sínodo de Dort. 12 volumes, de cada 1000 páginas. Ele está traduzindo esse material, junto com alguns outros. Então, ele é profissional, ele é especialista. Então, ele nos deu algumas palestras, e se você vai ler, você vai descobrir, você vai conhecer Dort como você nunca conhecia. Isso realmente é a obra única aqui no Brasil neste momento. Por isso eu decidi, então, eu dei um presente ao grupo que vai amanhã para a embaixada, para dar um presente ao embaixador, então, os 4 livros sobre o Sínodo de Dort. Eu acho que vai ser... Se ele se interessa para isso,
Então, vai ter um bom presente. Mas bom, então, todos os documentos vão ser... Tudo bem? Ah, ok. Tem que usar? Não, é? Ok. Então, eles conheciam Armínio muito bem e então fizeram outra declaração. Vamos. Depois chegou, então já o conflito estava lá. Remonstrância contra remonstrância. E a pergunta é quem deve convocar um Conselho Nacional? Os contra-remonstrantes? Claro. Reformados? Quem vai convocar um sínodo? As igrejas. As igrejas, os concílios regionais. O que aconteceu? Obrigado. Então, as igrejas, pelos concílios regionais, concílios estaduais, assim você vai chegar no Conselho Nacional. Claro que somos remonstrantes, estava dizendo. Quem deve fazer isso é o governo, esperando para o de Barneveld, porque estava esperando, olha, então vai ter uma situação muito mais diferente, porque o governo vai nos proteger. Certo, então começou o conflito político-religioso. O princípio Maurício, por muito tempo, ficou um pouquinho... Ele tinha simpatia para os reformados, mas não reagiu bem rigoroso. Oldenbarneveld era claramente ao lado dos remonstrantes. Então, essa situação ficou mais claro quando em 1617, então, num certo momento, Maurício decidiu para... Não, primeiro... Os reformados foram expulsos da igreja de Haia, Den Haag. Quem era pastor ali? Oldenbarneveld. Não, Uiterbogaard era pastor. E então os reformados saíram e congregar em outro lugar. E naquele momento, Maurício devia realmente mostrar onde ele estava. E ele decidiu ir para a igreja dos reformados, que realmente já deixou Oldenbarneveld numa situação bem complicada. O conflito estava lá. Então, naquele momento, Oldenbarneveld fez o mais grande erro que ele podia fazer. Ele decidiu organizar milícias nas cidades. Utrecht, onde tem muitos arminianos, Rotterdam. Quando Maurício notou isso é golpe. Então, ele fez o quê? Maurício intervenceu. Logo, porque naquela época tinha uma trégua com a Espanha. Vamos para o stilstand. 1609 até 1621. 12 anos. 1618, a época já estava terminando. E Maurício disse, eita, como é isso? Os exércitos de Espanha estavam na fronteira, os jesuítas ativos fora da igreja, e os criptocatólicos, eu chamo os arminianos remonstrantes criptocatólicos, meio católicos, estavam dentro da igreja, criando milícias. Vai levar a igreja, o país, de volta para a supervisão, a hierarquia de Roma, de Espanha. Então, por isso, esse conflito se tornou... Eu me perguntei num certo momento, hoje em dia, os arminianos estão onde? Nas igrejas evangélicas. E tem as igrejas reformadas. Mas não tem discussão tão forte. Porque, naquela época, a discussão era tão forte que tinha brigas nas ruas e que realmente parece vida e morte.
Para mim, porque o inimigo era Espanha, protetor da fé católica, a Igreja Católica. Então, eles, os arminianos, foram considerados criptocatólicos. Então, eles iam levar o país, o povo, de volta para a Igreja Católica. Por isso, então, eles queriam liberdade, eles queriam ser autônoma. E por isso, então, realmente, um conflito tão forte em 1618, 19. Tem mais ainda? Então, princípio, Maurício mandou desmantelar as milícias, prender Oldenbarneveld por traição. Uiterbogaert fugiu, foi para a Bélgica, Antwerpen. As igrejas convocaram então um concílio nacional, também as igrejas reformadas do exterior, para resolver a questão com os remonstrantes, a questão do livre-arbítrio. Assim, chegamos então ao final. Certo? Ok. E agora? Agora, então, talvez 5 minutos, ou eu não sei. Precisa? Perguntas? Se tiver perguntas, então ok. Não tem problema. Ik weet niet of alles duidelijk was. Ongeveer? Jullie moeten een beetje genoeg Vaderlandse geschiedenis gehad hebben om de boel te begrijpen, denk ik. Tem bastante, como dizer, história nacional de Holanda. O que era a função do Zwingli? Veio depois. Não, Zwingli é... Zwingli é bem antes, né? Zwingli é na mesma época de Lutero. Zwingli era também, eu ia dizer, rigoroso, ele é bem rigoroso também. Mas lá tem uma grande diferença entre Zwingli e Calvino, é Santa Ceia. Para Zwingli era só um sinal. Não tem nada a ver com a presença de Cristo, mas é só um sinal para fortalecer a fé. Enquanto Calvino, certamente fala sobre Cristo está presente por meio do Espírito Santo. Tem presença de Cristo no Santa Ceia. John Knox é aluno de João Calvino, então John Knox estava lá em Escócia. Ele não tinha nada a ver com essa situação. Talvez bem distante. Então, o conflito de John Knox era mais com a igreja anglicana, a igreja de Inglaterra. Ele não se mexeu nesse coisa. E era calvinista também. Por isso, então, a Escócia, não é a história de John Knox, que ele orou para Deus, me dê Escócia, eu vou trabalhar, me dê Escócia. E conseguiu. Quer dizer, graças a Deus. Bruno, o presbítero Hélio estava perguntando sobre a formação do sínodo, da sua composição de delegados, que eram só delegados das igrejas reformadas ou havia delegados internacionais e de outras denominações? Aqui são os ingleses. E os ingleses têm um papel muito importante, porque tinha um bispo. E aí o rei, James, estava muito ligado com a situação na Holanda. Então ele mandou essa delegação forte para realmente participar nessas discussões, porque o que ele queria, ele politicamente queria que a Holanda ia ficar reformado. Ele queria um aliado na Europa, porque a Holanda e a Inglaterra estão bem perto. E outro lado que estava interessado era a França. Mas França era católica. Aqui. E esse é o lugar dos franceses, que está vazio. Porque o rei da França diz, vocês não vão para lá. Eles foram bloqueados, não podiam viajar para a Holanda. E a situação era complicada, porque o sínodo começou em novembro. Ok? Em setembro, outubro,
começou a Guerra dos 30 anos. É a guerra da contra-reforma. Os arminianos sempre estavam dizendo, não, está tudo bem, então vamos viver em paz e tolerância, então nada vai acontecer, tudo vai se resolver. Os reformados já conheciam, então, o poder então, da Igreja Católica, da Inquisição, todas essas coisas, disseram nada, nada, nada. E começou em setembro, outubro, a Guerra de 30 anos, muitas igrejas luteranas, então, foram realmente eliminados. The Pulse, os delegados chegaram aqui, mas nunca mais voltaram para lá, porque os exércitos de Alemanha, do imperador de Alemanha, estava atacando fortemente. Quem estava ajudando os luteranos foi Suécia, lá no norte. Eles chegaram realmente para ajudar os luteranos. Foi realmente uma guerra muito sanguenta. Então, franceses, aqui você tem os delegados de, como dizer, várias igrejas reformadas que foram constituídos durante os últimos anos do século XVI. Se chama as igrejas dos fugitivos. Frankfurt, Wesel, Emden, Emden, Genebra, Suíça. Então, todas essas igrejas do exterior receberam um convite para aparecer. Por quê? Porque, então, as igrejas acharam que não é somente uma questão de Holanda, mas é uma questão doutrinária das igrejas reformadas. O problema não é somente a Holanda, o problema é tão maior. A fé é católica, quer dizer, no senso bom, católica, de todas as igrejas. Então, também eu acho que para ser imparcial, eles convidaram também os delegados do exterior. Aqui, você tem os delegados de Holanda mesmo. São das províncias. Então, as igrejas organizaram esse sínodo, mandaram, os províncias estaduais deviam mandar, eu acho que foi 2 pastores, ou 3 pastores e 3 presbíteros. Não tão fácil, porque a língua era latim. Então, quem chegaram lá eram presbíteros que realmente tinham alta educação, que também sabia falar latim. E aqui você tem os delegados estaduais. Eles não participaram nas discussões, mas eles estavam lá para ver se tudo estava andando de acordo com as regras. Tem eu não sei se dá para ver. Tem uma imagem onde, aqui você pode ver, tem uma corda, e essa corda vai até aqui, o presidente, o moderador dos estaduais, que realmente ele poderia, provavelmente mais ou menos esse barulho. Para chamar a atenção do moderador, que queria falar um pouquinho. Então. Isso aconteceu quando, eu acho que foi em janeiro, os demonstrantes estavam atrapalhando, inventando coisas, regras, para realmente que a agenda cada vez estava demorando. E Borgerman, que era o moderador, num certo momento já ficou sem paciência. Num certo momento nas atas está dizendo que Borgerman então ficou ponto final e gritou: ite, latinha, vai embora, vai, sai.
Muitos livros históricos você pode ver que as pessoas ficaram indignadas. Eita, rapaz, assim não se faz, não pode. Mas depois, por meio das pesquisas de Dom Cinema, nós descobrimos, ele já falou com a liderança dos políticos, dos delegados políticos e com, então, a delegação da Inglaterra. E todos concordaram, olha, vamos decidir, vamos julgar esse caso baseado em todos os documentos que nós temos. Nós temos bastante documentos durante os últimos, que foram, como dizer, guardados durante todos os 10 anos da trégua. E então eles mandaram, aqui você tem os remonstrantes, episcópios e aqui os outros, que estavam no meio para realmente dar resposta às perguntas. Aqui você tem a mesa, com Boherman e alguns outros escribas que realmente estavam registrando as coisas. Respondi?